né? Bom dia a todos, né? Então, nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre átomos, isótopos, abundância isotópica, alguns conceitos de mol, né, de unidade de massa atômica, que são conceitos importantes. Eu espero que vocês estejam vendo aqui o slide, por favor. Vamos lá, né, gente? A ideia inicial de fazer essa apresentação é alguns conceitos que nós vamos precisar. Então, eu não vou abordar, como muitos dos meus colegas, né, na Química Geral aborda, toda aquela teoria de átomos que vem lá de trás, Rutherford, e nós vamos eu vou direto apresentar para vocês, né, o conceito de átomo, neste momento, de isótopos e de unidade de massa atômica e outros tópicos que depois eu vou colocar para vocês, de forma que nós tenhamos a base mínima para que nós podemos entrar na ideia da estrutura eletrônica dos átomos, que seria o conceito de átomo moderno, né? É o conceito que hoje é vigente na ciência. O primeiro aspecto que eu gostaria talvez de estar meio que relembrando, né, que vem lá da ciência, vamos ver se eu consigo trabalhar um pouquinho com essa laser aqui, vamos ver se a gente consegue. Bonitinho. Então vamos lá. O principal aspecto, né, de átomo que nós queremos falar é que átomo, né, nosso conceito bem rudimentar, vamos dizer assim, bem básico mesmo, tá? É considerado, né, a menor divisão que você pode fazer de uma determinada matéria, né, pura, então cobre, ferro, se você for dividindo e você ainda manter as propriedades dos átomos, tá? Manter a propriedade da matéria, você terá o que se chama de átomo. Né? Isso vem lá do grego, né, que se considerava que átomo, né, era indivisível e tal, tem todo um aspecto histórico. Mas, na verdade, nós sabemos que o átomo não, ele é composto, né, de outras partículas. Que para nós, da química, nós temos interesse em compreender que o átomo ele é composto de uma eletrosfera, né, onde você tem partículas, elétrons, e um núcleo, né, que é composto de prótons e nêutrons. Só para nós termos uma ideia do que nós estamos aqui, e eu estou querendo chamar a atenção de vocês, é que os elétrons têm uma massa de 10 a menos 28 gramas, enquanto que o próton e o nêutron têm a mesma massa da ordem de menos 24. O que isso está nos dizendo aqui? Que o elétron é cerca de 10 mil vezes mais leve do que o próton e o nêutron. Então, quando nós pegamos um átomo, praticamente toda a massa dele está contida no núcleo, que é onde que temos os prótons e os nêutrons. Um outro aspecto importante é entender que os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva. Então, a primeira questão que eu já vou colocar para vocês, que podem surgir aí para quem conhece um pouquinho lá da física, é o seguinte: a gente sabe que carga positiva atrai carga negativa. Então, a primeira pergunta é: por que o elétron não cai lá dentro do núcleo? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar responder à tarde, quando nós formos falar da estrutura eletrônica dos átomos. Tá certo? Se nós tivéssemos qualquer sistema que nós conhecemos que tem partículas carregadas negativamente, elas vão ser atraídas para a carga positiva. Carga negativa em movimento circular gera radiação eletromagnética, luz. Então ele cairia fazendo isso, né, lá para o núcleo e liberaria luz. Né? Mas não é isso que acontece. Então essa é uma questão que se coloca, né, e que nós vamos responder mais à tarde.
O que eu gostaria de falar para vocês um pouco é das dimensões de um átomo. Veja, átomo 10 a menos 15 metros. O que significa isso? Um angstrom é 10 a menos 10 metros. 10 a menos 10 metros, que seria esse diâmetro aqui do átomo, está dado aqui, ele é da ordem de 1 bilionésimo de metro. Né? Então é como se você dividisse 1 milhão de vezes 1 milímetro, aproximadamente. É muito pequeno, né? Você não tem como vê-lo hoje. Algumas técnicas de tunelamento, depois nós podemos conversar a respeito, consegue perceber um pouco o contorno desses átomos, mas muito longe. E depois nós vamos discutir algumas teorias mostrando que é impossível você ver o átomo da forma como você vê um carro passando na rua. Tá? Então, esse é um aspecto que temos que entender. Um outro aspecto é o seguinte: o núcleo desses átomos, ele é da ordem de 10 a menos 15 metros. Olha o tamanho, a diferença. 10 a menos 10 a 5, né? Então, é 100 mil vezes menor. Tá certo? Então, se você pega aí não um raio de 1 quilômetro e divide isso por 100 mil, né? Então, o que nós teríamos? Você teria da ordem de alguns milímetros núcleo. Né? Então, é o que eles falam, né? Se o átomo fosse do tamanho do Mineirão, do estádio do Mineirão, o núcleo não seria mais do que uma bolinha de gude, ou talvez menos do que isso. Tá? Então, toda esta massa, que é 10 mil vezes maior do que o elétron, ela está confinada dentro de um núcleo muito pequeno. Então, a energia é tão grande que faz com que essas partículas fiquem confinadas em um espaço tão pequeno que ela consegue deformar o espaço, já falando um pouquinho de relatividade, teoria da relatividade. E aqui é o que se chamando de forças, né, ou de energia forte, ou de forças fortes. É o que está relacionado com energia nuclear, né, de explosão atômica e assim por diante. Quando você consegue quebrar esse núcleo, você começa a ter os efeitos relativísticos e converter matéria em energia. A química, ela não está interessada muito nessa parte aqui. A química, aqui são os físicos, a gente costuma dizer. Isso aqui é o domínio dos físicos, eles que gostam disso aqui. Nós não. Nós estamos interessados nesta parte aqui, os elétrons. Vocês vão ver que tudo da química está relacionado ao que acontece aqui. Por quê? Porque no ambiente da Terra, onde que há vida, né, onde que acontecem essas coisas maravilhosas, né, que a gente chama de vida, a energia que nós transitamos é uma energia muito pequena. Então, ela só mexe aqui nesta parte. Né? Lá no Sol, na superfície do Sol, você está tendo reações nucleares o tempo todo. E, obviamente, não tem vida como nós imaginamos aqui. Certo? Porque a temperatura é muito alta. Então, a química lida com o que acontece nessa superfície, né? Esses átomos que se interagem uns com os outros para formar a matéria, todos, né, os materiais que nós conhecemos, tudo que nós tocamos, tudo que nós vemos é formado por átomos e por ligações químicas. Né? E é isso que tem a ver toda a ciência da química. Né? Tá certo? Como que nós vamos designar um átomo? Né? Um átomo vai ser designado aqui pelo seu símbolo, né? Todos nós sabemos, né? Os elementos químicos aí são designados por símbolos, né? O hidrogênio pela letra H e assim por diante. E aqui nós temos o Z, que é o número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons. E o A? O A é o número de massa, que é considerado o número de prótons
mais o número de nêutrons. Por que isso? Porque o número de prótons mais o número de nêutrons é praticamente toda a massa do átomo. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, o número atômico, ele está relacionado com o tipo de átomo que nós estamos trabalhando. É o hidrogênio, tem um próton. O hélio, 2 prótons. O lítio, 3 prótons. O oxigênio, 8. Por quê? Porque 8 prótons tem que ter 8 elétrons. Então, nós sabemos o número de elétrons. É o mesmo número de prótons, porque ele tem que estar neutro. Né? Todos os átomos são neutros. E então, desta forma, nós designamos esses dois, né, conceitos que vão ser muito importantes para nós. Tá? Só que tem uma questão. Temos átomos que pode ter número de massa diferente. O que isso significa? Significa que o número de nêutrons, né, o número de... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, e agora? Como é que eu faço? Não. Ixi. Aqui nós temos o número de massa, né, o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, por exemplo, o boro, obviamente que ele tem que ter o mesmo número atômico, 5, porque senão ele não seria o boro. Mas o número de massa dele é diferente. Tem um boro com 10, tem um boro com 11 como número de massa. Significa que o número de nêutrons é maior neste átomo. Quantos? 5. 11 menos 5, 6. Então nós temos 6 nêutrons. Por que isso é importante? Primeiro que nós temos alguns átomos onde que, para certos isótopos, ele é instável. Né? Todo mundo já ouviu falar do urânio 237. Todo mundo já ouviu falar do enriquecimento de urânio, que é uma tecnologia, inclusive, o Brasil tem uma tecnologia de enriquecimento de urânio que é única no mundo, né? Dizem que é uma das mais eficientes, que é guardada a 7 chaves. Né? Então, nós temos isso aqui, por exemplo, é só para dar um exemplo da questão do urânio 237. Mas tem um outro aspecto, é que o universo ele é composto desses dois isótopos de boro. Não tem como você saber um ou outro. Né? Para você separar esses dois aqui, como é que você separa? Por centrífuga, porque aí você consegue separar o peso um do outro. Mas a diferença de massa é muito pequena. Então imagina como que isso é difícil, né? Fazer essa separação. Tá? Eu estou aqui com uma certa dificuldade que eu gostaria de escrever. Agora aprendi. Opa. Gente, estou aprendendo aqui, hein? Vamos lá. Então agora vamos ver se eu consigo escrever aqui, né? Então nós temos aqui o, né? Boro, né? Boro, tá certo? Queria só ver se eu seria capaz de escrever. Alguma dúvida, gente? Se não, vamos continuando, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, abrem o microfone de vocês e podem fazer a pergunta, tá? Pois bem, a questão toda em relação à química e que eu gostaria de passar para vocês hoje é que toda a química e todas as moléculas, todas as reações que vocês querem, nós vamos sempre, e isso é algo que eu já vou pedir para que vocês fiquem com isso bem claro, né? Sempre teremos átomos reagindo com átomos. Tá? Nunca as pessoas tendem a pensar em massa. Né? Então, quando vocês
vão lá, né, qualquer exemplo aí, qualquer coisa que vocês vão fazer, né, já tentando puxar um pouco para o lado de vocês, né, da nutrição, então você vai, assim, fazer qualquer coisa, seja de comida, seja de alimentos, vocês estão sempre pensando em massa, tantos gramas disso, tantos gramas daquilo, ou em volume, né. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que não é por aí, né, são sempre nós estamos preocupados porque são partículas que reagem. Átomos, daqui a pouco nós vamos entrar com o conceito de moléculas, que é um agrupamento desses átomos que formam uma nova entidade, uma nova matéria, com novas propriedades. Então, então a massa, mas o problema é que lá no laboratório, você não consegue contar quantos átomos. Eu vou reagir, vamos supor que eu vou reagir, deixa eu colocar aqui. Vamos ver se eu vou reagir, por exemplo, para fazer água. Eu vou colocar 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Não tem jeito de eu fazer isso no laboratório. Então como é que eu faço? Ora, eu tenho que calcular massa ou volume. Mas só que o hidrogênio, ele só tem um próton, enquanto que o oxigênio tem 8 prótons, 8 nêutrons. Então, se eu for pegar a mesma massa de oxigênio e a mesma massa de hidrogênio, eu vou ter muito mais hidrogênio do que eu gostaria de ter. Voltamos àquela questão sempre, né? Aquelas pegadinhas, né, de prova, né? Por exemplo, o que pesa mais? Né? 1 quilo de bolinhas de isopor ou 1 quilo de bolinhas de gude? Né? Não, todas as duas têm 1 quilo. Né? Mas a nossa, muitas vezes, quando você responde rapidamente, você acaba caindo na pegadinha, por quê? Porque a nossa impressão é sempre que o maior volume é mais pesado. Então, logo que você pensa em 1 quilo de bolinhas de isopor, você vai imaginar, né, uma piscina de bolinhas de isopor. Enquanto que uma bolinha de gude ou de sinuca, por exemplo, né, você, com 3 ou 4 bolinhas daquelas, você já tem 1 quilo. Então, essa aqui é a grande dificuldade, né, com os experimentos ainda lá do século 17, 18, foi mostrando claramente que o que nós precisamos de saber é a quantidade de partículas que nós temos, né? Isso que é importante, a quantidade de partículas, tá? Partículas aqui, nós estamos lidando com tudo, né? Por que eu estou falando partículas? Átomos, moléculas. Sempre que nós estivermos trabalhando nas dimensões de moléculas, de átomos, né, nós estaremos preocupados em fazer essa transição entre massa, né, e entre partículas, tá? Porque senão nós não conseguimos. Então, muitas vezes, na vida diária, você está lá numa empresa, numa indústria, você vai preocupar-se com isso, porque nós vamos estar falando de reações químicas, mas na hora do processo, né, do dia a dia, você não vai ficar fazendo esse cálculo o tempo todo, você vai converter isso em massa e falar com o seu técnico lá: olha, você vai botar tantas gramas disso, tanto quilo de açúcar por quilo daquilo e assim por diante. Tá certo? Pois bem, mas alguém já viu átomo? Não. Alguém consegue ver moléculas? Não. Então como que nós vamos fazer? O que foi feito a partir de vários experimentos é tomar algo como referência. No início fizeram como referência o hidrogênio, mas viram que hidrogênio é um gás, é muito difícil, é complicado, né? Tem H2, né? Então ele nunca fica sozinho como hidrogênio atômico. Então, o que foi feito? Foi feito, né, uma convenção. A convenção foi que o carbono, com 6 prótons e 6 nêutrons, esse aqui tomado como referência, né, a massa dele dividido por 12, que é o número de massa, isso é uma unidade de massa atômica. E a partir daqui, foi fazer uma comparação. Então, se
qual é a quantidade de átomos de carbono que tem numa unidade de massa atômica? Eu não sei. Mas se eu pegar agora 12, né, 12 uma de carbono, 6, 12, tem exatamente, aproximadamente, daqui a pouco nós vamos ver que não é bem isso, aproximadamente, é, né, 10 uma de boro, ok? Por quê? Porque por esta convenção, 12 uma de carbono tem a mesma quantidade de 10 uma de boro. Então nós tomamos isso aqui como referência. Então, a partir daqui, o mesmo número de átomos que nós temos aqui, nós temos em 10 uma de boro e assim por diante. E aí surge algo interessante, por quê? Porque quando nós fizemos isso, aí você, qual que é então um próton? Um próton é uma unidade de massa atômica? Não, ela é um pouquinho maior. Ah, mas como é que isso pode? Porque eu não contei aqui, não foi 12 prótons, 6 prótons e 6 nêutrons? Então não seria só dividindo? Então isso aqui não seria uma unidade de massa atômica? Acontece que aquelas forças lá do núcleo têm efeitos relativísticos. E aí o que acontece? A massa aumenta. Quando ele está em repouso, quando você tira ele lá do núcleo e consegue botar ele em repouso, a massa dele aumenta. A mesma coisa é do nêutron, e um pouco diferente. Tá certo? Então, vocês vão começar a entender agora por que que muitas vezes, quando a gente pega, e vocês vão olhar lá na tabela periódica, e vocês olham a unidade de massa atômica, vocês vão ver que a unidade de massa atômica de 5 prótons mais 5 nêutrons é esse valor aqui, né? Então, o que que acontece? Na verdade, isso aqui não, né? É isso. Ou seja, quantos átomos tem aqui neste carbono aqui? Exatamente o mesmo número de átomos de boro que tem em 10 unidades de massa atômica. Aí vocês podem perguntar assim, mas esse negócio está muito confuso. E, aliás, o que é essa unidade de massa atômica que eu não estou entendendo? Essa unidade de massa atômica é qualquer unidade de massa. Então, em 12 quilos de carbono, né, com isótopo 12, né, do carbono, é igual a 10 quilos, 0,129 quilos de boro, isótopo 10. Ou eu posso pegar 12 gramas de carbono 612, é igual, né, tem o mesmo número de átomos que 10,0129 gramas de boro. Ou eu posso colocar libras, como é na Inglaterra, né, a unidade de massa é libras, pounds. Então você pode usar a mesma coisa. Então essa unidade de massa atômica, desde que você esteja usando a mesma unidade, a quantidade de átomos você sabe que é a mesma. Qual? Quantos átomos? Né? É aquela pergunta, né, que a gente sempre surge. Não sei, né? Ninguém sabe, mas o importante é que você sabe agora fazer a composição. Então, voltamos ao caso nosso da água, né? Então, se eu quero fazer uma reação, né, fazer a água, agora nós podemos saber. Eu posso pegar lá a unidade de massa atômica do hidrogênio, multiplicar por 2, botar lá em gramas, somar com a unidade de massa atômica do oxigênio, que eu posso pegar lá na tabela, e somar, e então eu sei que a proporção de átomos de hidrogênio para o de oxigênio está de 2 para 1. Tá certo? Então, daí a importância da gente fazer essa relação entre unidade de massa atômica e entender esse efeito. Gente, isso tudo foi feito por experimentos, né? Então, são experimentos que foram feitos em laboratórios. Esses números são muitas vezes revistos ao longo do tempo,
né? Então, vira e mexe, eles conseguem ir aqui até a 4ª casa, agora até a 5ª casa, e vão, né, aprimorando isso. Muitos deles têm que ser tech sofisticadas. Como isso envolve dinheiro, por quê? Porque você tem que definir o quilo de ouro, o quilo de, né, de coisas importantes. Então, cada vez mais institutos como o Inmetro, por exemplo, tem laboratórios, por exemplo, aqui no Brasil, tem laboratórios de pesquisa, né, que trabalham no sentido de tentar achar valores cada vez mais precisos. Não em relação a esses, né, porque esses geralmente são feitos em laboratórios muito sofisticados, isso tem padrões internacionais, mas tem coisas nacionais que nós precisamos. O que é uma gasolina, um biodiesel bom? Nós não sabemos, né? Nós temos grupos de pesquisa, inclusive na química, aqui da UFMG, que trabalham com isso, para auxiliar o governo a definir um padrão do que é um biodiesel de qualidade. E claro que conceitos como esse passam, né? E assim por diante. No caso da nutrição, nós temos, por exemplo, uma preocupação em definir e achar quando você tem alimentos adulterados. Por exemplo, você chega no supermercado para comprar um peixe, um surubim, e você acaba comprando um outro peixe lá, né, que é muito mais barato, por um preço de um peixe caro. Como ele já está fatiado, você não consegue distinguir ele só de olhar. Então, muitas vezes, a genômica aí, né, a metabolômica, né, se não me engano é assim que se fala, são estudos que fazem para você saber qual substância que tem no surubim e não tem no outro peixe, e como você pode determiná-la. E isso passa por aqui, esses conceitos, tá? Dúvidas, gente? Não? Professor, Pois não? no caso, tipo, essa comparação do carbono e do boro deles terem a mesma quantidade de átomo, isso se aplicaria a todos os elementos da tabela periódica? Sim, aplica a todos os elementos da tabela periódica. Ah, sim. Né? Então, aquela massa atômica que a gente vê lá na tabela periódica, daqui a pouco eu vou falar da tabela, foi construído desta forma. Ok. Eu estou pegando apenas o exemplo aqui do boro para a gente. E como eu falei antes, né, a grande dificuldade aqui é porque, infelizmente, nós não temos só um tipo de boro, nós temos 2 tipos, o boro 11 e o boro 10. E no universo, a proporção dele está aí, ó, né, está nesta proporção aqui. Né? Isso varia muito pouco. Né? Há uma pequena variação, mas muito pouco. Então, o que você vai fazer? Toda vez que você pegar uma porção, né, uma massa de boro, você sabe que tem 80,09% de boro e 19,91% do outro. Então, o que a gente faz? A gente usa a matemática a nosso favor. Nós vamos pegar uma unidade de massa atômica média. Só que a gente vai fazer uma média ponderada. Como é que é uma média ponderada? Eu vou pegar a massa atômica, unidade de massa atômica do boro, lá não, 10, que é e multiplicar pela fração dele, 19,91%. Vocês vão pegar a massa atômica do outro e multiplicar pela sua abundância isotópica. Então você vai ter uma média isotópica. Observa que esse número aqui médio, ele é mais próximo de quem? Ele é muito mais próximo daquele que tem mais, né, proporcionalmente mais, do que do outro. Né? Então, dessas condições, então agora a gente tirou o número atômico aqui, desculpa, a massa atômica, vamos deixar só o número atômico. Então, quando a gente apresenta a massa, a unidade de massa atômica desta forma, nós estamos falando que nós estamos pegando a média ponderada desses isótopos, ok? Então, gente, muitas vezes vocês veem falar isso de isótopos, né? Por exemplo, se vocês tiverem parentes, ou talvez até vocês mesmos já fizeram alguns exames médicos que tem que usar um contraste, muitas vezes eles estão usando, né? Se for um contraste aí, tem iodo, né? Que tem um isótopo, né, que é radioativo, e por isso ele é usado como contraste. Muitas vezes nós temos que trabalhar com isótopos em muitas dessas
aplicações médicas, por exemplo, né? Que é importante, né? Para nós aqui, o importante, neste momento, é ter esse conceito. Gente, a partir daqui, tem uma técnica de química analítica muito interessante, porque se vocês olharem lá no livro do Cotes, tem alguns textos assim de curiosidade, né? Que eles conseguem detectar, por exemplo, eles acharam um homem pré-histórico congelado nos Alpes, e pela análise isotópica que estava no corpo dele, eles conseguiram verificar se ele morava no lado norte ou no lado sul dos Alpes. Inclusive, eles conseguiam detectar até qual era a faixa e a região em que ele andava, né? Que ele andava em média de 15 quilômetros quadrados. Ele morava ali, ele não saía dali, pelos alimentos encontrados no estômago dele. Tudo isso pela análise do autópsia. Como que isso é possível? Né? Porque há uma pequena variaçãozinha dessas abundâncias em função das regiões geológicas, né? E com isso, hoje, por exemplo, técnica forense, por exemplo, né, na Polícia Federal, que também nós temos projetos de pesquisa na química, trabalhando com isso, onde que, se você pega uma droga, você consegue, pelas análises isotópicas, infelizmente são técnicas caras e de difícil aplicação, mas se você consegue fazer, você consegue determinar de onde que está vindo a droga, se é da Colômbia, se é do Peru, né, de qual região do planeta que ele está vindo, né? Então isso é bastante interessante. Mas para nós aqui, o que interessa é isso, né? Então, na tabela periódica é fornecido, então, sempre a massa atômica dos elementos que como uma média ponderada, aquela que a gente sempre pega lá na tabela periódica, tá? E é a partir dela, então, que nós vamos sempre estar usando para fazermos os nossos cálculos, né? Então, quando você pensarmos lá na frente, né, quando a gente entrar em estequiometria, em reações químicas e pensar na composição, né, nós temos que ter esse controle, né, quanto que eu vou colocar para que eu tenha aquela reação e que aconteça o resultado. Nós estaremos usando esse conceito aqui, para transformar isso de quilos, toneladas ou gramas em número de partículas. Mas a curiosidade, né, humana é muito grande, né? Então, só para concluir aqui, né, então nós temos que tem o mesmo número de átomos que 12 unidades de massa atômica do isótopo de carbono. Não foi o que eu concluí com vocês aí. Então, nós temos a nossa tabela periódica, eu tirei lá daquele site, né, que eu já coloquei para vocês, lá. Então, nós vamos ter a tabela periódica, e depois nós vamos dar no tópico de estrutura atômica, entendendo por que ela foi construída dessa forma, e é a forma mais, né, clara. Mas nós vamos ter sempre colunas, que são famílias, são elementos que têm propriedades semelhantes, tá? E a periodicidade é essa aqui, é como uma senoide, né? Então a propriedade aqui começa, né? Elas vão se alterando, chega aqui, você recomeça aqui. Observa os números. 3, né? Deixa eu riscar aqui. 4, né? Vai, soma 10, depois 11, 12, 13, tá vendo? Então esses aqui são os metais, esses os não metais. Mas chega uma hora, depois nós vamos, né, entender isso por quê, que você vai ter que ter uma transição entre os metais e os não metais. Então você abre essa tabela e começa aqui, 20, do 21 ao 30 são os metais de transição, depois você entra nos não metais, e assim por diante, tá? Então nós temos sempre o número atômico, então te dá o número de prótons e de elétrons que tem esse elemento, e isso define o elemento potássio, né, que é tão importante aí, né, na base potássio, sódio, né, para os processos químicos, né, e bioquímicos aí, principalmente no cérebro nosso, na musculatura. E embaixo aqui, né, 39,098, sempre tem esses quebradinhos, que é a nossa unidade de massa atômica ponderada pelos isótopos. Certo? Mas aí,
Essa é a nossa tabela. Chega aqui, nós fazemos agora a transição interna e entramos aqui nos elementos dos lantanídeos, que se chamam de terras raras, né, e actinoides. Tá? Então, essa é a base da nossa tabela, nós vamos usar bastante. Então, tenho ela em mãos, imprima, se vocês ainda não têm, que é algo que vocês vão estar sempre consultando. Tá? Mas aí, o que que acontece? Nós temos um conceito, gente, que... curiosidade humana, né? Não tem fim. Então, assim, tá, mas eu não sei o número de átomos, mas eu sei que eu coloco na proporção correta, eu consigo, né, fazer minhas reações. Mas quantos átomos tem, né? Como é que eu quero determinar esse número de átomos? Então, quando você pega lá 12 umas, né, do carbono 6, 12, e ao invés de você colocar uma, você coloca gramas. Olha para você ver, agora nós vamos introduzir uma unidade, gramas, de carbono 6, 12. Quantos átomos tem nessa situação? Se fosse libras, seria outro número. Se fosse quilos, seria outro número. Mas nós vamos querer saber em gramas. Então, essa foi a tomada como referência para que nós, então, falássemos e entrássemos com o conceito de mol. O que é um mol? O mol é equivalente a você falar uma dúzia, né? Uma dezena. Nós temos um mol. Só que um mol, né, por vários estudos, eles chegaram nesse número aqui. Tá? 10 a 23 partículas. Para todos os efeitos, para nós aqui, 6,02. Se a gente fizer isso aqui, para nós é suficiente. Nós não vamos precisar mais do que isso, tá? Se nós olharmos para isso aqui, mas vocês têm noção do que é isso aqui, 23? Né? Então, vamos só para vocês pensarem que se nós pegarmos todos os grãos de areia da Terra, do planeta Terra, todos os grãos de areia, dá da ordem de 10 a 22. Perdão. Tá lá. Tá danado, hein? O que eu fiz aqui de errado? Pois bem, vamos voltar aqui. O que eu quero mostrar aqui, depois eu tenho que aprender a apagar aqui, que eu ainda não sei apagar esse negócio. O que eu quero mostrar para vocês é que se nós pegarmos todos os grãos de areia e vai dar da ordem de 10 a 22 grãos de areia, né? Então, vocês podem imaginar quantos, né, grãos de areia. Isso saiu numa curiosidade, na Química Nova na Escola, que está disponível, inclusive, né? 10 a 22 grãos de areia na Terra. Então, só para nós termos uma noção do que nós estamos falando. Então, quando vocês pegam 12 gramas de açúcar, né, é uma mãozinha, né, de açúcar, vocês têm isso tudo. É o equivalente a mais do que
em termos de átomos, mais do que vocês teriam todos os grãos de areia do planeta Terra. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Né? É aquela história do limite na matemática. Para todos os efeitos, quando você pega água, por exemplo, né? A água o que é? São moléculas de H2O, e depois nós vamos ver que em 18 gramas de água, quer dizer, 18 ml, né, um dedinho de água, né, no copo, ele é da ordem, ele tem esse número, 10 a 23, né, 10 a 23 moléculas de água ali dentro. São tantas moléculas, uma perto da outra, e tão fininha, que é como nós tivéssemos esse grão de areia aqui, olha, quando você vê esse instrumento aqui, areia fininha escorrendo aqui, você fala assim, mas isso é sólido, como é que ele escorre? É porque a areia é tão fininha que uma desliza sobre as outras e passa. Como elas não grudam uma na outra, né? Então elas deslizam aqui como se fosse um líquido passando. É a mesma ideia, né, de líquido, por exemplo, de água. Quando você despeja a água de um copo para o outro, é como se tivessem várias partículas, uma deslizando sobre as outras. Tá certo? Então, para todo efeito, quando a gente olha para a matéria, para nós, ele é um contínuo. Né? Os engenheiros civis, quando vão construir, né, e definir a largura de uma coluna e alguma coisa assim, eles não pensam em átomos. Não pode. Por quê? Porque são tantos que para eles aquilo ali é um contínuo. Então, eles já tratam de sistemas como se fosse uma resistência, né, dos materiais, como se fosse um contínuo. Mas para nós, na química, não. Porque toda vez que nós estamos interessados em modificar alguma coisa, seja pelo calor, seja pela fricção, micro-ondas, qualquer coisa desse tipo, nós estamos alterando nos átomos. Então, daí a importância desse conceito de mol. Então, estamos sempre lidando com isso. Muitas vezes queremos esse conceito de mol para que nós possamos fazer, né, a nossa apresentação, tá? Então, aqui surgem algumas questões que a gente pode pensar em fazer. Tá? Observe esse conceito aqui, grão por mol. Sim, né? 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol. Então, em 207,2 gramas é a massa atômica, você pode olhar lá na tabela periódica. Então, você tem 207,2 gramas, você tem o mesmo tanto de átomos que você teria em 12 gramas de carbono, que equivale a 1 mol. A pergunta que eu faço é calcular o número de átomos em 100 gramas. Então, aí é uma regra de 3 que vocês podem fazer. Vou deixar para vocês fazerem isso aí. Né? Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Eu vou pedir para vocês definir qual que é o diâmetro médio desses átomos de chumbo. Será que vocês conseguem imaginar? Imaginem que vocês têm um volume e você tem átomos, chumbo, é um grudadinho no outro, né? Certo? Então, se nós pensarmos na densidade, e eu pensar que eu tenho 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui e 1 centímetro de fundura, né? E 1 centímetro de fundura, eu tenho 1 centímetro cúbico, certo? Ora, eu consigo saber quantos átomos tem aqui dentro? Tem. Eu tenho a massa, 11,342 gramas em 1 centímetro cúbico. Agora, o que eu vou pedir? Se eu tenho quantos átomos que tem aqui, e eu tenho esse volume, qual que é o volume de um átomo? Então, vocês vão calcular o volume, um volume de um átomo. Consegue? Nós vamos ter que usar o quê? O conceito de mol. Né? E lembrar que o mol é aquele número, 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Ah, mas e agora?
Agora nós temos que lembrar que o volume de uma esfera, vamos aproximar o átomo como uma esfera, é 1/3 de πr ao cubo. Então, a partir daqui, você tem o volume de um átomo, você joga aqui nesta fórmula e você vai ter o raio de um átomo. Tá? É isso, vocês devem de achar alguma coisa por volta de 10 a menos 10 metros. Tá? Então, tentem fazer isso aí para vocês terem essa noção da dimensão. Tá? Então, estou dando aqui um guia um pouco do como fazer um exercício como esse. Aqui, calcule a massa atômica ponderada do cobre. Isso aqui é só para vocês realmente ver se vocês entenderem esse conceito. O que vocês vão fazer? Vocês têm a massa isotópica de um, você tem a massa isotópica do outro e a sua abundância. Vocês vão fazer o quê? Aquela média ponderada. Tá? Fazer a média ponderada. E aí, como é que vocês vão ter certeza que vocês acertaram a questão? Vai lá na tabela periódica e olha, o número que vocês acharem tem que ser aquele número que está lá do cobre, né, que é a proporção desses dois. Infelizmente, nós temos elementos que têm 7, 8 isótopos. E aí, então, né, o cálculo fica um pouquinho mais difícil. Né? Por fim, gente, para a gente terminar a aula de hoje, só gostaria de salientar que os átomos, eles podem perder elétrons, mas não perde prótons, não, só perde elétrons. Então, a massa dele, para todos os efeitos, continua o mesmo, porque um elétron, vocês estão lembrados, é 10.000 vezes mais leve do que um próton. Então, a massa é a mesma. Mas eles podem perder um elétron, podem perder 2 elétrons, e aí nós formamos os íons atômicos. Muito importante, né? O sódio, Na+, potássio, Na+, muito importante para a área da nutrição. O lítio, importante para a área da psiquiatria, né? Muitos problemas de esquizofrenia estão relacionados à falta de lítio no cérebro. Cálcio, muito importante, né? Para quem tem aí problema de osteoporose, perda de cálcio. Né? Para quem toma muita Coca-Cola, nós vamos ver, né, que fosfato pode auxiliar a perda de cálcio, né, e vários outros, por exemplo, excesso de antibiótico, que muitas vezes é usado, por exemplo, em hortigranjeiros, muitas vezes não, é usado, né? E principalmente esses antibióticos de amplo espectro, como tetraciclinas, para manter o bichinho vivo, né, e evitar perdas, e muitas vezes não dá tempo dele ser metabolizado dentro do organismo do bichinho lá, né, da ave, né, que eles estão cultivando, e você alimenta daquilo, você está tomando uma dose de tetraciclina, de antibiótico, você vai se tornando resistente. Né? Então, muitas vezes, a gente vê aí, principalmente nos Estados Unidos, o retorno de doenças que eram consideradas, como a tuberculose, consideradas já erradicadas. Né? E outros elementos que são também muito importantes no nosso organismo, principalmente o ferro, né? Ferro +2, que é absorvido no nosso intestino, né? É a grande dificuldade, né? Porque se você toma com leite, ele vai se precipitar na forma de hidróxido. E nós temos aqui os elementos que a gente chama de ânions atômicos, né? Que são elementos tipo da coluna 7A, que tendem a ficar carregados negativamente. Né? São os halogênios e aqui o oxigênio, o enxofre, carga 2-. Depois nós vamos aprender por que eles preferem ficar -1, -2, por que a coluna 2A vai ficar 2+, por que a coluna A prefere ficar com mais. Isso nós vamos entender a partir do momento que nós falamos da estrutura atômica. Tá certo?